Vamos começar aí falando do crime do artigo 297. Lembrando, ó, os artigos que eu não falar, você vai ler depois, né? Você vai ler antes de fazer as questões. E você vai perceber que nas questões cai só o que está escrito mesmo na legislação. Beleza? Vamos lá. Falsificação de documento público. Vamos lá, artigo 297 do Código Penal. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou alterar documento público verdadeiro. Então, ó, ou ele falsifica criando um documento que não existe, ou ele altera um documento que já existe. Aqui eu estou falando de uma falsificação, pessoal, material. Ou seja, se a falsificação é material, é o aspecto externo, né? Eu estou falando de falsificação externa. Aspecto externo do documento, beleza? Qualquer pessoa, isso é muito importante, crime comum. O que significa que ser um crime comum? Qualquer pessoa pode praticar esse crime. Você vai ver em várias questões, vai falar assim, o crime de falsificação de documentos só pode ser praticado por funcionário público. Cara, esquece. Os crimes praticados por funcionário público a gente já viu na aula 1. Se você está começando a ver essa live ou esse vídeo aqui pela aula 2, né, eu te aconselho a ver a aula 1, em que eu falei dos crimes praticados por funcionário público. Aqui eu estou falando de crime comum, tá? Qualquer pessoa pode praticar esse crime. Então, apesar de na prova, né, em várias questões você vê ele falando que só pode ser praticado por funcionário público, pode ser praticado por qualquer pessoa, tá? Se for praticado por funcionário público, tem uma causa de aumento de pena. No parágrafo 1º, a pena aumenta em 1/6, né? Eu tenho aqui uma causa de aumento. Essa setinha para cima que eu faço assim, ó, é quando eu aumento a pena. Então, aumento a pena em 1/6 se for funcionário público, tá? Então, o crime pode ser praticado por qualquer pessoa. Se for funcionário público, aí a pena aumenta, beleza? A conduta qual que é? Os verbos, ele quer saber, ó, os verbos falsificar e alterar, como a gente já destacou aqui em cima, né? Ó, falsificar e alterar, tá? O que mais? Documento público. O que é um documento público? Como é que eu sei se o documento é público ou não? Olha, existe o documento público com relação à parte formal e com relação à parte substancial. Vou explicar para você. Na parte formal, o documento público formal é aquele documento público feito por órgão público. Eu vou botar aqui, ó, formal. Tá bem aqui assim, ó, órgão público. O documento que é feito por um órgão público, ele é formalmente público, né? E substancialmente público é que o conteúdo dele é relacionado ao direito público. Conteúdo. Beleza? Então eu posso ter um documento que foi feito por um órgão público e o conteúdo diz respeito ao direito público, e eu posso ter um documento que, apesar de ter sido feito por um órgão público, tem o conteúdo de direito privado. Tá? Então, olha só, ele pode ser formal e substancialmente público, ou ele pode ser feito no órgão público, mas o conteúdo ser privado. Aqui não interessa a substância dele, não interessa o conteúdo. O que significa isso? O que significa isso? Documento público, para fins do artigo 297, é o documento feito por órgão público. Não interessa o conteúdo. Todos os documentos que são feitos por órgãos públicos são documentos públicos. Beleza? Ainda que o conteúdo seja de direito privado. Tá bom? Agora, eu chamo a atenção para o parágrafo 3º, que ele fala assim, ó, são considerados documentos públicos. E eu chamo a atenção, você vai ler todos, óbvio, né? Mas eu chamo a atenção para isso aqui, ó. Testamento particular. E por que eu chamo a atenção para o testamento particular? Porque o que você acha que vai estar na prova? Vai estar na prova assim, ó. É considerado documento particular. Letra A, testamento particular. Aí você, se o documento particular, testamento particular, é particular. Só que o código é expresso quando ele fala é considerado documento público. Então, o testamento particular é documento público, cara. Isso aqui você não pode errar. Essa é uma pegadinha já batida em prova, cai bastante, tá? O testamento particular como documento público. Então, se teve uma falsificação de testamento particular, que crime que a pessoa comete? Falsificação de documento público do artigo 297 do Código Penal. Beleza, galera? Cuidado para não errar isso, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Se a falsificação for grosseira, aquela falsificação que está na cara que é falso,
né? Aquela falsificação muito bizarra mesmo, que ninguém acredita que alguém tentou enganar outra alguém usando uma falsificação ridícula, grosseira. Se a falsificação for grosseira, eu não tenho crime, tá? O crime é impossível. Eu tenho que ter uma falsificação que seja apta a enganar uma pessoa comum, beleza? Então você olha assim, essa falsificação e fala assim, ó, uma pessoa comum seria facilmente enganada com essa falsificação aí. Então pronto. Outra coisa importante, troquei a foto. Eu estou falsificando o documento de maneira externa ou eu estou falsificando o conteúdo? Para sua prova, trocar foto é falsidade material, ou seja, falsidade do artigo 297, relacionada à parte externa, tá? Foto está relacionado à forma do documento. Né? Quando eu falo parte externa, é a forma do documento. Então a fotografia, para os tribunais, ela faz parte da forma do documento, e não do conteúdo. Beleza? Então trocar a fotografia também é artigo 297. Quando é que se consuma? Quando é feita a falsificação. Imagina, você fez a falsificação de um documento público. Ah, mas eu nunca usei. Eu falsifiquei, mas eu nunca usei. Preciso usar para caracterizar o crime? Olha só o artigo como é que ele fala. Olha o verbo. Falsificar documento público. Você falsificou? Falsifiquei. Um abraço. Consumou. Alterar documento verdadeiro. Alterou? Alterei. Acabou. Está consumado. Ah, mas eu nunca usei. Nunca usei, não interessa. Não preciso usar para caracterizar o crime. Inclusive, a gente vai ver que o uso, tá, é outro crime. Ó. Esse crime aqui, que também está no seu edital. Esse crime aqui do artigo 304 é o crime de uso de documento falso. O uso de documento falso. Então, você usar documento falso também é crime. É um outro crime. E se eu falsifiquei e usei? Eu respondo pelos dois crimes, pelo crime de falsificação e pelo crime de uso? Aí não. O uso fica absorvido. Se a mesma pessoa falsificou e usou, o uso fica absorvido. Então ela responde somente pela falsificação. Agora, se uma pessoa falsificou para outra pessoa usar, aí a que falsificou responde pelo artigo 297 e a que usou responde pelo artigo 304 do uso, que a gente vai ver já já. Tá bom? Agora, Senhora, como é que eu faço para saber se o documento é falso ou não? Porque assim, não pode ser uma falsificação que você perceba de cara, senão ela é grosseira e não é crime. Então é uma falsificação boa, né? Que enganava alguém. Pois é, como é que eu sei se teve falsificação ou não? Como é que eu comprovo a existência do crime? É necessário um exame documentoscópico. Tá? Exame documentoscópico nada mais é, né? Vai estar na sua prova assim, ó. É necessária perícia. Perícia. Eu tenho que ter uma perícia atestando a falsidade do documento. Beleza? Só assim que eu consigo comprovar a falsificação. E aí, pessoal, olha só. A gente teve uma alteração no artigo 297 em que foram inseridos o parágrafo 3º e o 4º. E aí, eu acabei de explicar para você que a falsificação do 297 é uma falsificação da forma, uma falsificação externa, né? Que a falsificação de conteúdo é a falsificação ideológica, que é outro crime de falsidade ideológica. Porém, se você for reparar aqui, ó, nesse parágrafo 3º, ele entra aí alterações, né, feitas no conteúdo de folha de pagamento, carteira de trabalho, documento contábil. Tá vendo? Então, cuidado, porque aqui é o seguinte, foi um erro do legislador. O legislador colocou uma falsificação de conteúdo dentro de um crime de falsificação material. Ele errou. Mas se cair na sua prova, inserir ou fazer inserir informação errada na folha de pagamento, é falsidade ideológica ou material? Material. Apesar de a gente saber que é uma falsidade de conteúdo, como está no artigo da falsidade material, você vai marcar que é falsidade material. Então, é importante você saber esses 3 incisozinhos aqui, ó, folha de pagamento, carteira de trabalho e documento contábil, tá? É importante saber, porque na prática é uma falsidade de conteúdo, mas na legislação é uma falsidade material do artigo 297. Né? Falsidade material, tá bom? Cuidado para não errar isso aí, né? O legislador fez besteira,
e aí a gente se ferra na hora da prova, né? Então tem que saber essa diferença aí. E aí, ó, a gente estava falando da falsificação de um documento público. E se a falsificação for de um documento particular? A gente viu que o documento público é aquele documento feito por órgão público, não é isso? Olha só a falsificação de documento particular. É igualzinho, ó. Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Beleza? Então é igualzinho, tá? A única diferença é que aqui, em vez de falar de documento público, eu estou falando de um documento particular. Como é que eu sei o que é documento particular? Né? Como é que eu sei? Olha, o critério de exclusão. Como assim? Tudo aquilo que não for documento público vai ser documento particular. Beleza? Então você vai ver, esse documento aqui é público? Não. Então ele é um documento particular. Tá bom? Cuidado, porque assim como o testamento particular, o código diz que é documento público, aqui tem os documentos particulares também. Olha aqui, ó. Para os fins do caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Então, o cartão de crédito ou débito é documento particular. Ah, mas o meu banco é um banco público, não interessa. O seu cartão de crédito ou débito, independentemente do banco, é um documento particular. Ah, mas quem fez foi meu banco e o meu banco é público. Não interessa, tá? Não interessa. Cartão de crédito e cartão de débito, documento particular. Testamento particular é documento público. Beleza? O que mais? Aqui é a mesma coisa, né? Então tudo que a gente falou de documento público aplica aqui para documento particular. Também é uma falsificação externa, falsificação de forma, né, material. Quem é que comete esse crime? Qualquer pessoa, não é funcionário público, tá? E aqui, diferente do anterior, não tem uma causa de aumento se o crime for praticado por funcionário público, né? A gente viu no anterior que se o funcionário público pratica o crime de falsificação de documento público, a pena aumenta em 1/6. Aqui não tem essa previsão, tá bom? É basicamente isso, né? Falsificação material. Então a gente tem aí falsificação material, a gente tem a falsificação do artigo 297 e a falsificação do artigo 298. As duas são falsificação de documento material. A diferença é 297 é o documento público e 298 é o documento privado, né? O documento particular. Beleza, galera?